Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa que vem da obra Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Sabe, aquela ideia do esforço, esse esforço constante que, no fim das contas, define toda a nossa busca por equilíbrio? Então, logo de cara, a obra já chega com uma imagem muito forte. Ela descreve a nossa condição, a condição humana mais comum, como se fosse um tipo de sono psicológico. A ideia é que a grande maioria da humanidade vive assim, meio que adormecida, sem ter uma consciência real, sabe? Uma consciência plena das suas realidades mais profundas. Bom, para a gente conseguir entender bem essa ideia, nosso papo aqui vai seguir 4 passos. Primeiro, a gente fala sobre o despertar inadiável. Depois, a gente entra na luta pelo equilíbrio. Na sequência, vamos ver as ferramentas da vontade e, para fechar, as ações que libertam. Vamos lá. Ok, então vamos começar com essa primeira etapa da jornada, que é a necessidade, a urgência mesmo de despertar. É sobre essa passagem do sono da consciência para a lucidez do ser. E olha, o texto usa uma expressão que é, nossa, muito forte para descrever isso: paralisia da alma. Já parou para pensar? É aquela condição em que ficar parado, na inércia, parece muito mais confortável do que assumir a responsabilidade de crescer. É quase como levar a vida sem perceber os desafios gigantescos e, ao mesmo tempo, as possibilidades imensas da nossa própria evolução. E esse chamado, que é atribuído ao apóstolo Paulo, vem para reforçar exatamente isso, que despertar é uma verdadeira revolução, só que interior. É uma decisão, uma escolha consciente de sair desse estado que a obra chega a comparar com uma morte em vida. Sabe aquela existência meio sem propósito, sem um rumo de verdade? Certo. Agora, vamos em frente para ver como é que esse despertar acaba dando início a uma luta interior que é fundamental. É essa batalha interna que vai definir o caminho a ser seguido. E aqui a fonte traz uma definição de equilíbrio que é bem interessante. Não é visto como algo parado, estático, sabe? Mas sim como uma harmonia dinâmica. É uma coisa que precisa ser cultivada ativamente. É tipo uma sintonia fina entre aquilo que se aspira, o que se faz de fato e como se comporta emocionalmente. E aqui que a gente enxerga o grande conflito. De um lado, tem a força daqueles nossos condicionamentos antigos, os hábitos, que o livro chama de impulsos cristalizados. E do outro lado, tem aquela atração pelo nosso potencial futuro, sabe? Pelas aspirações, por aquilo que se sonha em ser. É uma verdadeira queda de braço. Então, o ponto crucial aqui é entender que essa luta não é contra alguma coisa lá fora. Não, é um processo totalmente interno, um esforço consciente. É uma conquista sobre si que só vem com aquele trabalho contínuo de formiguinha, de se auto-identificar e de se autocorrigir com serenidade. E isso tudo, claro, nos leva a uma pergunta fundamental, né? Tá, mas na prática, como é que se faz esse esforço? Qual é a chave, o segredo para dominar essa luta que acontece dentro da gente? Bom, o texto sugere que o caminho para o equilíbrio passa pela disciplina de uma capacidade muito específica que a gente tem, a vontade. A ideia é justamente forjar os instrumentos necessários para essa transformação que acontece por dentro. E olha que interessante como a obra redefine o que a gente pensa que é vontade. Não é sobre força bruta, sabe? Não é aquela coisa de eu quero ou eu posso. É mais uma capacidade que pode e deve ser treinada, ser direcionada. É um ato que se escolhe praticar e que precisa ser guiado, orientado pela disciplina mental. E para construir essa disciplina, a fonte nos dá 3 ferramentas que são indispensáveis. A primeira é a paciência, para a gente entender que o crescimento não acontece da noite para o dia, é um processo. A segunda é a perseverança, para manter a firmeza de decisão, mesmo quando as coisas apertam. E a terceira é a autoconfiança, aquela certeza nas próprias possibilidades que é o que nos ajuda a superar o medo. Essas 3, juntas, são a base dessa vontade disciplinada. Certo. Mas aí, com essas ferramentas em mãos, a pergunta que fica é: como é que esse esforço todo, esse trabalho interior, se transforma em liberdade de verdade? Em uma mudança que a gente pode ver e sentir? E é aí que a gente chega na etapa final dessa jornada, que é sobre sair da disciplina interna e ir para a ação que liberta. É o momento em que todo aquele esforço interior começa a se manifestar do lado de fora, a se tornar realidade. E essas ações são, na verdade, a expressão concreta de quem já está encontrando o próprio equilíbrio. É a passagem de uma preocupação que antes era muito focada em si para um engajamento muito mais amplo com o mundo, com os outros.
É praticar a tolerância, o perdão sem restrições, a caridade fraterna e, o que é fundamental, começar a enxergar os desafios como lições para crescer. Porque, no fim das contas, quem desperta entende que o propósito da vida não se cumpre só no ser, mas principalmente no fazer, é se tornar uma força positiva no mundo. Afinal, a ação, o movimento, são esses os mecanismos que impulsionam a vida para frente em todas as direções. E essa citação, para mim, resume tudo de uma forma brilhante. O simples esforço para se equilibrar, só isso já é a definição do novo rumo que se dá para a existência. Quer dizer, a própria jornada, o ato de tentar, já é a grande vitória. É isso que muda tudo. E o texto nos deixa com essa reflexão final, né? Por onde essa jornada de despertar pode começar para cada um de nós? Fica a pergunta: qual é o esforço que a vida está pedindo hoje para que essa transformação comece?